irmãos podem sentar-se. Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Levante a mão. Nós não estamos em lugar qualquer. Não se trata apenas de um lugar diferenciado, mas um lugar sacralizado. Precisamos limpar os pés da nossa alma, da nossa natureza humana carregada de pecado, para que a gente possa entrar nesse lugar. Não é um lugar qualquer. E se você veio aqui, não veio apenas pelo seu esforço. Deus, através do teu esforço, da tua volição, foi Ele que te trouxe aqui. Porque tudo está no governo dEle, amém? Tudo é dEle e para Ele, independente se você crê nisso ou não. A Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ficamos muito felizes quando nos dizem, vamos à casa do Senhor. É noite de alegria, noite de gala. Nós temos que estar com as mãos limpas, porque seremos servidos por Ele. Mas é tempo de contrição, tempo de quebrantamento. Enquanto a liturgia do culto ocorre, Deus está te dando a oportunidade para que você possa dobrar a sua cerviz, possa participar dessa mesa, não de maneira religiosa, mas como uma última ceia. Nossa, pastor, como a última ceia, como aquele lava-pés. Que momento significativo o Senhor fez passar aqueles discípulos, que entenderam que esse ambiente é ambiente para que nós possamos nos perdoar, ser perdoado por Ele. Às vezes isso passa de largo da nossa consciência. É memória dEle. Memória dEle. Porque alguém morreu em nosso lugar. E nós sabíamos quem. Ele morreu para que tivéssemos vida. E não uma vida qualquer. Uma vida do seu Filho, que venceu a morte e o pecado, ressuscitou trazendo toda a riqueza da vida que havíamos enterrado. Porque a nossa luta não é apenas contra as hostes malignas, a luta é contra o gigante, o impostor que vive em cada um de nós. Se você não tem se você não se entende assim, você está alienado de si mesmo. Porque todos os dias nós precisamos carregar essa cruz para poder sacrificá-lo. Todo dia. Porque Ele quer reviver. Quer viver. Estamos aqui, queridos, por bondade e misericórdia plena desse Deus maravilhoso. E para isso eu queria chamar à memória um texto de Davi, num contexto muito interessante. Ele está assumindo o trono, o poder.
O seu rival, pelo menos da perspectiva de Saul, o seu rival estava morto. E Saul e Davi têm uma atitude digna, extraordinária do ponto de vista da compaixão. Por amor ao seu amigo Jonatas, que era o seu parceiro de luta. E em geral, querido, quando os reis assumiam o poder, a primeira providência era eliminar toda a descendência daquele que o antecedera. Tinha que eliminar todo mundo. Todos os filhos, parentes, tudo, para que não pudesse suscitar, não pudesse ter o perigo de aparecer um descendente rival. Davi não fez isso. Davi chama o seu servo, Ziba. Acaso existe alguém descendente de Saul para que eu possa usar de bondade e misericórdia por amor ao meu irmão, meu amigo Jonatas? Aí Ziba tem um cara aí que é filho de Jonatas. Ele não presta. Ele é coxo de ambos os pés. Não serve para nada. Chama ele. E Davi abençoou aquele homem. E eu queria ler esse texto com você, nessa perspectiva, diante desse contexto tão extraordinário, como Deus tem usado da mesma bondade e misericórdia, porque somos mancos dos pés, mas sobretudo somos mancos e coxos do coração. Abra a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. É um texto extraordinário. Davi nos encanta com graça, com beleza, com virtude que não era dele, virtude do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Esteja atento, não perca os detalhes que o Senhor quer falar contigo nesta noite, porque hoje é dia de ceia, e nós somos Mefibosete, e você vai entender por quê. Todos nós somos Mefibosete. Perguntou Davi, a partir do verso 1, resta ainda alguém na casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, teu servo. Verso 3, perguntou o rei, não há ainda algum na casa de Saul a quem eu possa mostrar de bondade? Isso é incomum. Ele deveria eliminar todo mundo. Ziba respondeu, ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele nos representa porque somos aleijados do coração. O bem que queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, rapidamente nos precipitamos. Miserável homem que somos, Mefibosete. Perguntou o rei, verso 4, onde está? Respondeu Ziba ao rei, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo à casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, meu Deus, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra.
e se inclinou. Como nós precisamos aprender. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Até porque ali rondava o perigo de morte. Mas você que é Mefibosete? Perdeu. Disse Davi: não temas. Que Deus é esse? Não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jesus. É assim que o Senhor nos vê. Teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Pula para o verso 13. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O nosso Deus de bondade, amor e misericórdia nos enxerga através da cruz. E Ele está à procura nessa noite a quem Ele pode usar de bondade, de amor e misericórdia por amor ao seu Filho que morreu naquela cruz, para sentar à mesa, para abençoar. Porque todos nós somos mancos, vacilantes. Eu sou vacilão, mas eu tenho um coração. Mas primeiro eu preciso reconhecer que eu sou um vacilão. Né, Qualter? Você está rindo também, né? Os homens estão rindo, se sabe. É o nosso segredo, né? Nós somos Mefibosete. E precisamos nos colocar diante dele. Senhor, endireita meus passos. Seja lâmpada para os meus pés, porque eles são mancos, mas não esses pés aqui. Eu queria que você se colocasse de pé. E se colocasse diante dele. Porque é ele que nos convida à mesa. Mas a mesa é só para gente que se reconhece como Mefibosete. Essa mesa não é a mesa de gente perfeita, intelectualizada, autônoma, que se basta. É gente que precisa de bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Essa mesa é uma mesa não excludente, é uma mesa que atrai por amor, por bondade, de um Deus que sempre está à procura de gente que se reconhece pecadora, para poder lavar, para poder reconciliar com teu filho, seu filho na cruz, para sentar à mesa. Porque nesse lugar nós somos servidos por um Deus que nos cura, que nos restaura, que nos abençoa. Um Deus que podemos dizer até que Ele venha: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você não quer morrer? Ué, como que você vai para o céu? Não quer morrer? Então diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha toda terça-feira, às 19h30, para orar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque, Senhor, eu quero te encontrar. Nós precisamos encontrar com Ele.
Essa é a mesa que nos faz provisoriamente nos encontrar com Ele até que Ele venha. Mas é mesa de Mefibosete. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor e peça a Ele para que Ele redima a tua alma, perdoe as suas atitudes, os teus atos. Basta existirmos para nos reconhecermos pecadores. E Mefibosete nos representa. Obrigado, Senhor, pela tua imensa bondade, pelo teu imenso amor, porque nós deveríamos ser eliminados. Aquela cruz era o justo castigo, porque todos nós pecamos e continuamos a pecar. Nos reconhecemos, Senhor. Sabemos que somos mancos, coxos, aleijados, Senhor, na nossa alma, porque o pecado habita em nós. Mas, Senhor, somos teus servos, somos teus filhos, porque nos rendemos a Ti naquela cruz. E, portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Lava os nossos pés, como naquela noite, Senhor, para que os nossos pés estejam prontos para ir rapidamente ao Teu encontro. Cura os nossos pés, Senhor. Lava os nossos pés de toda sujeira, para que sejamos Mefibosetes, redimidos para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado por essa noite de gala, que representa, Senhor, uma alegria esfuziante, mas uma contrição, um quebrantamento, que nos faz lembrar de um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Isso também nos constrange, porque sabemos quem nós somos. Eu abençoo essa comunidade, a vida dos meus irmãos, e faço isso em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Enquanto isso, eu queria que você pudesse agora, enquanto discorre toda essa liturgia santa, eu queria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse o teu irmão na paz do Senhor. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e fale para ele: Deus te abençoe, meu irmão, porque hoje é noite de gala, porque é ceia do Senhor. Isso, abençoe. Diga para ele que ele está na casa do papai. Ai, que coisa bonita. Isso, tenha alegria, porque o Senhor tem nos abençoado. Isso, bagunça santa. Como o Senhor se alegra nisso. Andar
Deus, que bom esses momentos que temos tido, né? Momento de alegria. Desde o momento que iniciamos nosso culto, pela palavra já trazida aqui, pelos louvores. É tão bom quando a coisa acontece de forma espontânea. Muitas vezes nós programamos as coisas aqui, mas Deus tem a maneira dele, o modo dele, nós somos apenas instrumentos. Consagramos aqui as nossas vidas, consagramos aqui os nossos dízimos, porque a Ele nós devemos consagrar tudo o que somos. Nosso coração precisa transbordar de louvores e de adoração. Todos nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Todos nós. Glória a Deus. Mas se você conhece alguém que ainda não entregou, certamente conhece. Ou se existe alguém conosco que ainda não tomou essa decisão, você sempre tem essa oportunidade. Hoje pela manhã falamos de vidas que dedicaram, seu tempo, sua vida a Jesus e que tiveram um momento, uma entrega, uma conversão. Ela chega para todos nós, porque Deus é um Deus de amor, de paciência, misericórdia. Se fosse assim, nós estaríamos aqui. Vou pedir para que os irmãos se coloquem em pé, para que nós, através dessa canção, essa última canção essa noite, nós possamos consagrar tudo o que somos a Ele. Amém. Transbordam o meu coração.
simplicidade do nosso louvor, ó Pai, recebe o melhor que temos, ó Deus. Somos gratos a Ti pela Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos consagrar nossas vidas no Teu altar, porque temos a chance de nos voltar para Ti, Pai. Deus, Tu tens falado tanto aos nossos corações, tem tocado, tem sido, ó Deus, um Pai zeloso, tem dado, ó Deus, esperança, tem dado consolo e abrigo. Socorro bem presente tem sido na nossa tribulação, Pai. Obrigado, Deus, por esses momentos na Tua casa, obrigado por cada filho Teu que aqui está. Te louvamos, Te adoramos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. Muito obrigado, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Graça e paz, irmãos e irmãs, que tempo bom. Eu quero reafirmar a expressão que o pastor Ailton disse mais de uma vez, que no decorrer da liturgia. Eu gosto muito quando a Bíblia fala de andar, caminhar, de mover. A vida não é estática. Pode ser que você tenha entrado aqui de uma forma que, quem sabe, até mesmo você não esteja te suportando, não estaria te suportando, mas que no decorrer, o Espírito de Deus possa fazer uma obra no teu coração, de tal forma, que quando você sair deste lugar, você saia renovado pela graça de Jesus. Eu creio que o Espírito de Deus já falou muito no teu coração. E eu gostaria que você continuasse, né? O salmista tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala assim: abra bem a tua boca e te encherei. Ou seja, fica, não a boca especificamente físico, mas abre a tua alma, o teu coração, deixa Deus encher. Deus tem coisas grandiosas para você. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quero ler com vocês alguns versículos e quero fazer uma reflexão para que nós possamos então estar diante da mesa de Deus com compromisso assumido, com disposição, no temor do Senhor. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Eu quero ler a partir do versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Abençoa, Deus, a tua palavra, porque ela é poder para transformar o coração de todo aquele que crê. Por isso, Deus, sonda os nossos corações, as nossas mentes, leva
todas as preocupações, tudo aquilo que possa atrapalhar, toda a incredulidade, toda a resistência, Pai, contra a Tua palavra, que haja sensibilidade na nossa alma, no nosso espírito, de forma que a Tua palavra, na simplicidade dela, possa encontrar guarida no nosso coração. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos de ouvir a Tua voz, mas mais do que isso, Deus, nós queremos que o Senhor nos dê poder para colocar em prática a Tua palavra, para viver a Tua palavra. Por isso, Deus, nós nos rendemos a Ti. Fala aos nossos corações, nos dê unção tanto para falar, como também para ouvir. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa semana nós estaremos comemorando o que nós chamamos Semana da Pátria, em comemoração ao dia da independência da nossa nação do Brasil. Eu queria fazer uma reflexão pensando que nossa nação passa por um momento muito delicado. Apreensões, medos, inseguranças, etc. E o cenário em que nós vivemos não nos dá muitos motivos para celebrar a independência. Portanto, eu tenho uma certeza de que não há motivos que possa nos impedir de orar pela nossa nação. Orar pelas nossas autoridades federais, estaduais, municipais, é tarefa nossa, é responsabilidade nossa. E a gente vive uma crise que é a crise de amaldiçoar a nossa nação. Porque se estamos vivendo um caos, nós encontramos espaço para amaldiçoar, mas não encontramos espaço para declarar a bênção. E Deus nos chamou para sermos canais de bênção, sermos abençoadores. E nós precisamos de lutar, travar uma batalha. Ailton falou da força que temos dentro de nós, o gigante que temos dentro de nós, que nós temos que lutar com ele, sabe, essa força que nos induz a sermos canais de maldição, ao invés de sermos canais de bênçãos. Quando fomos chamados, não fomos chamados com outro objetivo a não ser de ser bênçãos. Por isso, não há motivo que nos impeça de sermos intercessores. Eu creio pela palavra, que as autoridades foram constituídas por Deus. E creio também que algumas das autoridades são colocadas para nos abençoar a sociedade. E outras Deus coloca para provar, para nos tornar pessoas mais dependentes de Deus, pessoas capazes de ser abençoadoras, ou provar para nós mesmos se nós fomos chamados para ser bênção ou não. Eu ouvi um pregador esta semana falando assim, ele começou a palavra dele dizendo assim: a nossa igreja está para viver o seu melhor momento. E eu fiquei ouvindo ele falar. Ele falou assim: sabe por quê? Porque nossa igreja pode passar a viver um tempo de perseguição. E eu fui acompanhando o raciocínio dele. Nós estamos vivendo como igreja numa zona de conforto. Nós temos movimentos de todas as formas, muito mais buscando um egocentrismo, um ato de satisfazer a si, de exaltar a pessoa humana. Nós estamos vivendo um tempo de um Deus que faz troca, um Deus de prosperidade material. A igreja, quando ela é provada, ela tem a oportunidade de descobrir se de fato ela serve a um Deus vivo. E eu vou repetir aqui pela não sei quantas vezes, mas eu vou repetir. A gente chama isso de fórmula fixa, né? Então vamos lá. A expressão que eu ouvi é esta:
há muitas pessoas servindo a deuses mortos, como se eles estivessem vivos ou fossem vivos. Mas nós, muitas vezes, vemos a igreja servindo a um Deus vivo como se eles fossem mortos. Um Deus que não é capaz de operar sinais, maravilhas, de transformar o coração do homem, de converter o coração dele, de fazer dele uma vida nova. E eu gostaria que você estivesse pensando durante a liturgia, durante todos esses acontecimentos, perguntando o tipo de Deus que você serve. É um tipo de Deus vivo e de que você permite que Ele se manifeste em você através de você? Ou é um Deus vivo que você o cultua como se fosse um Deus morto, incapaz de fazer o milagre através da tua vida? Nós somos chamados para ser canais de bênçãos, voz profética em nossa nação. A igreja precisa ter consciência disso. Não para explorar o povo, mas para trazer o povo esperança, para trazer o povo a mensagem da salvação, a mensagem de paz. E se nós não agirmos assim, nós estaremos falhando, porque estaremos pecando por omissão. Nós, a igreja, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de abençoadores. Nós fomos chamados para ser sal e luz da terra. Nós fomos chamados para fazer diferença. Você imagina uma luz num ambiente escuro, por menor que ela seja, ela é vista. A pergunta que eu e você precisamos fazer, é se as pessoas estão nos enxergando como luz. Ou será que nós somos um crente vela, só acende em alguns momentos, em alguns lugares? Eu gostaria que nós pensássemos ainda que o momento em que nós estamos vivendo nos coloca diante de dois extremos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é o extremo das pessoas que se julgam no direito até mesmo de datar a volta de Cristo. Tudo, não vai acabar o mundo, é o fim do mundo, é Jesus que está voltando. Acompanhe as redes sociais, você vai ver tudo que acontece, pegou fogo lá, não sei aonde, queimou. Olha, é Jesus que está voltando. Eu não duvido, eu creio que Jesus está por voltar, e você também concorda com isto. Mas as pessoas têm exercido um ministério do medo, do pavor. Jesus está voltando, como se fosse um caçador que viesse para destruir as pessoas. Sabe, Jesus diz: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, é para você ter uma vida de qualidade, uma vida de regozijo, uma vida que tenha sentido, não uma vida escrava de si mesmo, escravo de coisas, escravo de medo. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. É preciso que a gente pense num segundo extremo, que são aqueles que não acreditam na volta de Jesus, se declaram ateus, descrentes, e vivem numa indiferença com relação a Deus. Nesse contexto eu quero refletir com vocês, o texto que nós lemos. Eu não vou aprofundar por causa do tempo, mas eu gostaria de ressaltar, destacar algo para a nossa reflexão, porque o meu propósito é despertar a necessidade de nós crermos no governo de Deus. Não importa as circunstâncias com que a gente possa viver, nós precisamos crer no governo de Deus, de que Deus está no controle da história. Ele é Deus, soberano Deus, e precisamos professar essa fé em Deus. A igreja foi chamada para fazer isso. A igreja precisa acreditar. Então a minha intenção é de que você possa ser despertado a crer neste Deus que é soberano e que está no controle da história. Doa que doer, aconteça o que acontecer, os homens podem se achar muito espertos, mas Deus continua sendo soberano. Você pode não concordar, mas Ele não deixará de ser soberano por causa disso. O Deus a quem nós pertencemos e a quem nós servimos
é o grande El Shaddai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Ele o nosso louvor, a nossa adoração, como nós cantamos aqui, em nome de Jesus. E a primeira coisa que devemos observar, nesse texto que nós lemos, capítulo 17, se você ficar com a Bíblia aberta, eu não vou acompanhar, porque eu quero fazer a referência dele apenas, mas nós precisamos, nesse diálogo de Jesus com os fariseus, eles perguntaram sobre a vinda do reino. E é interessante essa observação no verso 20, e Jesus responde a ele que o reino não virá com aparência física. Interessante isso, veja no verso 17, capítulo 17, verso 20 diz, o final do versículo diz, não vem o reino de Deus com visível aparência. Amados, o que nós mais temos presenciado nestes últimos tempos é de que tudo que acontece gera um pavor nas pessoas com relação ao fim dos tempos. É como se a vinda de Jesus fosse causar um caos, para as pessoas, fosse amedrontar as pessoas. E eu gostaria de raciocinar com vocês nesse sentido, porque a vinda de Cristo, ela não depende de caos, mas é uma decisão exclusiva de Deus. Jesus mesmo afirmou que nem ele sabia quando o Pai viria, porque era exclusividade de Deus. E eu creio que Jesus está por vir, sim. O mundo, ele não se suporta mais. A nossa sociedade está vivendo um tempo que assim, a gente vê cada coisa. Se você ficar olhando as redes sociais, você fica doido. Esta semana eu estava vendo algumas coisas na rede social. Eu falei para a Priscila, joguei o telefone, falei, misericórdia, se a gente continuar vendo isso aqui, a gente vai ficar doido. E uma coisa vai chamando a outra, vai trazendo a outra, vai trazendo a outra. No final você está louco tanto quanto aquela gente. Eu creio que Jesus está por vir. E o pecado, ele tem gerado caos, decadência, sofrimento nas pessoas. Está esse caos por causa do pecado. Sabe por quê? O pecado é uma tentativa que usamos para tentar preencher um vazio da alma. Há algo que grita dentro de nós, ou da pessoa, e a pessoa tenta fazer. Quando você vê essas aberrações nas redes sociais, é porque há um vazio gritando dentro de si, e ele tenta fazer para encobrir uma insatisfação, um desprazer de viver, a incapacidade de perdoar, de amar, frustrações vividas, derrotas. A pessoa está morta dentro de si, e ela quer descontar isso nos outros, ela quer vingar de alguma forma, e se ela tem o poder, ela usa isso para escravizar. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra as forças tenebrosas espirituais do mal. A ausência de Deus nos corações é a causa da maior dor. Não são o caos que tem destruído cidades, pessoas. Essa é uma dor física. Mas a ausência de Deus gera uma dor na alma, um grito que tem levado a pessoa até mesmo a tirar a sua própria vida. O homem sem Deus não é nada. E é por causa da segunda vinda de Cristo que nós precisamos então levar Deus a sério. A gente precisa levar a obra de Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério, levar a vida de oração a sério. Irmãos, a gente tem falado da terça-feira, mas a gente tem falado com satisfação, é com prazer, é um tempo curto. Esta semana nós tivemos uma experiência maravilhosa. Nós estávamos aqui num grupo grande, é o nosso mutirão da terça-feira. E depois terminou, quem foi embora, e aí um sentou lá, um sentou aqui, alguns em pé, aí foi logo o outro sentou, foi logo o outro sentou, enfim, todos sentaram aqui de qualquer forma, como diz o mineiro, mal arrumados aqui, sentaram mal arrumados, e nós começamos a conversar. É como se tivesse continuado aquele tempo, e sabe como Deus vai falando, vai ministrando, nós fomos conversando, eu tive que mandar o povo embora, porque senão... É o prazer, é a alegria. Nós precisamos
influenciar, nós precisamos contagiar as pessoas com aquilo que Deus faz em nós, tem feito em nós, deseja fazer em nós. Tem que haver prazer. Não é possível que você venha na igreja e fale assim, até esse cara terminar essa palavra, não aguento mais. Sabe aquela coisa? Eu fiquei pensando, desde que você entrou aqui, quanta palavra boa nós ouvimos, nós declaramos, quantas expressões nós usamos aqui nesta noite. Sabe, se isso não mover o nosso coração, não fazer a gente voltar para casa e segunda-feira começar amanhã cantando, eu sou feliz, feliz, nós precisamos fazer isso. As pessoas têm que ver que há um motivo em nós de sermos felizes, que não é o ter, mas é o ser, é o experimentar Deus, é o viver Deus. Se isso não fizer sentido, não há, pode ter o dinheiro que você quiser, a posição que você quiser, o poder que você quiser, você vai ter tudo isso e um infeliz cada vez maior. Se não houver a presença de Deus, você pode ter o que você quiser, se convença com o teu ter, mas Deus está preocupado naquilo que você é, Ele ama você, Ele não desiste de te amar, Ele não abre mão de você. Eu gosto do profeta Isaías, do capítulo 30, verso 18, ele diz, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Deus espera uma reação nossa, e eu gostaria que nós saíssemos daqui, pensando qual é a minha reação. Por causa da vinda de Cristo, nós precisamos levar a obra de Deus a sério, precisamos assumir o compromisso com a pregação do reino. Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Ele não vai voltar porque o mundo está de cabeça para baixo, pode virar de cabeça para baixo. Eu gosto de uma expressão dos evangelhos que fala que Jesus entrou no barco e dormiu. E veio aquela tempestade e o barco estava, imagina que situação para aqueles homens. E eles acordaram Jesus, falaram, se o senhor não incomoda, a gente está morrendo aqui, o senhor está aí dormindo. E o evangelista narra a expressão de Jesus como aquele que tem no controle todas as coisas. Olhou para o mar e diz, aquieta-te, acalma-te. Voltando ao texto, em resposta aos fariseus, Jesus disse que o reino de Deus não viria com visível aparência. E ele também afirmou, o reino de Deus está entre vós. Ele se referia o reino à sua própria pessoa. Se você ler os evangelhos, ele vai falar que está entre vós, é chegado a vós, está dentro de vós. E certamente, ao se referir, ele estava dirigindo aos fariseus e dizendo, olha, se você está muito preocupado quando é que o reino vai vir, ele já chegou e já está aqui. E eu gostaria de pensar nisso com você. Ele não se referia a um reino político, mas espiritual. Logo, o reino não era chegado para aqueles fariseus incrédulos, mas o reino de Deus é chegado para aquele que era capaz de render-se a Jesus, abrir o coração a Ele. O reino de Deus era chegado para aqueles que tinham o coração arrependidos, capazes de aceitar o governo de Jesus em sua vida, através do novo nascimento. E Jesus afirmou que a sua vinda será como a vinda do ladrão. E eu quero que você atente para isso. Naquele dia não haverá tempo para arrepender-se, porque ele diz que será como um relâmpago que sai de uma extremidade à outra. Não dá para esperar você ver o sinal de Deus, dizer, Deus, eu quero colocar minha vida em dia. Não vai dar, porque o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Nós ouvimos hoje pela manhã, porque o reino chegou ontem, é isso? Hoje é graça que Deus está nos concedendo, é uma oportunidade a mais
Não existe o amanhã. Se você não acertar a tua vida com Jesus hoje, amanhã, vai ser tarde demais. Por isso é necessário que a gente atente para isso. O tempo de Deus é hoje. Não dá para esperar a gente ouvir o soar da trombeta para se colocar de joelho e falar: eu me arrependo, eu quero te pedir perdão, porque vai ser tarde naquele dia. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, diz a palavra, não endureça o teu coração. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Jesus fazer uma obra, trazer perdão, trazer cura, libertação, quebrantar o coração resistente, incrédulo. É preciso abrir o coração para Ele. Por isso Jesus então ensina para que a gente não viva nem de especulações e nem de incredulidade, de indiferença para com a sua vinda. Por isso, Jesus exemplificou a vinda dele como nos dias de Noé. Falou: o Senhor vai vir como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até o dia em que Deus fechou a porta da arca, veio o dilúvio e todos pereceram. E ele diz também como no dia de Ló, que as pessoas casavam, edificavam, construíam, vendiam, compravam, até o dia que Ló saiu da cidade e caiu fogo sobre a cidade e todos foram destruídos. A segunda vinda de Cristo, ela não deve nos meter medo, mas ela deve nos trazer um grande regozijo. Que privilégio saber que Jesus vai voltar. Jesus diz: eu vou para junto do Pai, e quando eu for preparar lugar, eu volto para te levar. É um privilégio que eu e você não merece, é graça imerecida. Pensa o que é que eu e você poderia fazer para ter o privilégio de habitar na casa do Pai, de estar junto com Jesus na glória. Tenta imaginar o que é que eu e você poderia fazer. Mas Ele nos dá esse privilégio. Ele nos dá esse privilégio. Paulo, falando da segunda vinda de Cristo, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Não traz medo à volta de Jesus, traz consolo, traz esperança. A gente vive a dificuldade aqui, mas Jesus vai voltar e nós haveremos de viver com Ele na glória. A igreja primitiva estava sendo perseguida, estavam sendo mortos, estavam sendo destruídos, e Paulo, ao escrever, diz: olha, consola um ao outro, dizendo: Ele vai voltar, Ele vai voltar. Eu gostaria que você pensasse, o propósito dessa minha palavra é uma exortação para sairmos da indiferença. Amados, para mim a maior crise como pastor é ver a indiferença. Eu posso plantar bananeira, eu posso saltar, e que de repente eu não vejo uma ação que diga: olha, dura esta palavra, mas eu quero sair daqui com um propósito de mudança, de ser instrumento de bênção, de trazer a minha contribuição, os meus dons e talentos, eu quero que sejam para o louvor da glória de Deus. Amados, o meu interesse não é de que você saia daqui achando que a palavra foi bonita. Que palavra boa! Não é isso, não saia daqui falando: que palavra horrível essa, bateu duro na minha alma, no meu coração. Eu vou precisar mudar de vida, eu vou precisar renunciar, eu vou precisar mudar. Não saia daqui pensando que eu vou ficar feliz de você falar: nossa, que palavra boa, não, pastor, palavra boa, e ficou por isso mesmo. Saia daqui falando: que palavra horrível essa. Ela me desafia a mudar de vida. E eu quero mudar de vida. Hoje é dia de ceia. Você é convidado a sair da indiferença. Deus deseja ver reação em mim e em você. E se nós cremos que Jesus voltará, nós precisamos estar preparados. Sabe por quê? Nosso viver tem que encontrar sentido na vida do reino, em Cristo. Nosso falar, agir, pensar tem que ser como cidadãos do reino. Quando eu conversar com os outros, falar com os outros, as pessoas têm que identificar que a minha forma de falar, de pensar, de agir é uma forma diferente, não por querer ser diferente, mas porque dentro de mim, o que sai de mim são coisas do reino. Eu sou um cidadão do reino, sou embaixador do reino. E eu vou terminar para a sua alegria. E o que tem a ver esta palavra com a ceia? Você aguentou até aí firme, né?
Walter, mas já vou terminar. Aguente aí. E o que tem a ver? A ceia é um momento de conserto. Você não pode sair daqui hoje sem consertar a tua vida com Jesus. Eu não estou fazendo nenhum julgamento. É você que tem que julgar. A palavra diz assim lá em Coríntios: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Não sou eu que julgo você. É você mesmo que tem que julgar você. Você está satisfeito com a tua vida cristã? O que você tem oferecido, o quanto você tem buscado, o teu modo de viver, Deus está satisfeito olhando para você e falando, como disse lá na Bíblia, servo bom e fiel. Deus está satisfeito com você. O reino não é chegado hoje. Aliás, o reino nos é chegado hoje. Ele não virá amanhã. Porque se você não acertar a tua vida com Deus hoje, amanhã você vai perder a oportunidade de viver a vida do reino. Jesus pode voltar ainda hoje. Não precisa de caos, não precisa virar de cabeça para baixo o mundo e falar, não, agora vai acabar o mundo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, sobre a repentina destruição. A volta do Senhor é tempo de regozijo para aquele que crê. Mas para aquele que não aceitar Jesus Cristo como Senhor, será tempo de dor, de angústia e de perturbação. Pensa que prejuízo. Ouça isso que eu vou dizer. Você chegar na presença de Deus, depois de passar uma vida toda vindo na igreja e saindo dela, e ouvir Jesus dizer assim: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não se estriba na religiosidade, não confie no tempo de religião, mas entrega o teu coração para Jesus, confia nele, porque Ele é o único que pode te dar a salvação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Adiar a sua decisão é pôr em risco a eternidade que Deus preparou para você. Não há mérito em mim e em você. O mérito está na pessoa de Jesus. Quando a gente cantava aquele cântico, sim, eu amo a mensagem da cruz. Sabe, é nela que nós nos gloriamos. A nossa esperança está nela. E quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória a vitória da cruz, o poder da cruz. Sem a cruz não há salvação, não há remissão de pecados, não há vida eterna. Ele morreu no meu lugar, morreu a minha morte. Ele fez o que eu não poderia fazer. Mas Jesus tem uma coisa que Ele não pode fazer: aceitar o senhorio e a obra da cruz no seu lugar. Isto é uma decisão pessoal sua. O Evangelho não é enfiado goela abaixo. Nós anunciamos a palavra. É você que decide aceitá-lo ou não. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu gostaria de que você pensasse naquilo que a palavra trouxe para o teu coração. É a palavra de Deus, é a expressão do melhor de Deus para a tua alma, para a tua vida. Este é um momento de você se render a Ele. É um momento de você consertar, de você fazer aliança, de você acertar a tua vida com Deus. É o momento de você olhar para os seus pés aleijados, como nós aprendemos aqui hoje, e reconhecer que não somos dignos, não passamos de um cão, mas que Deus, através da cruz, usa de misericórdia para conosco. A ceia é esse momento de privilégio.
adentrar a presença de Deus para celebrar. Por isso eu gostaria de que você orasse alguns instantes apresentando a tua vida a Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Diga: Jesus, eu quero aceitá-lo no meu coração, eu quero ver a minha vida transformada, quero ser uma nova criatura. Eu não quero ter religião, não quero ser religioso, eu quero viver uma vida do reino em mim. Eu quero ser um canal de bênção onde eu estiver. Se você precisa consertar a tua vida com Deus, não perca a oportunidade, não saia daqui nesta noite sem consertar a tua vida com Deus, sem se render a Ele, sem pedir perdão, sem dizer, fazer um propósito, falar: Deus, amanhã eu quero levantar, ó Deus, com um olhar novo, uma direção nova que vem do teu Espírito, e que a ceia possa marcar esse tempo na tua vida. Ore alguns instantes. O Espírito de Deus está ouvindo, está movendo, o Espírito de Deus está intercedendo por você, porque você não sabe orar como convém, mas se renda a Ele. Deus, esse é um tempo maravilhoso, e eu dou a ti todo louvor, honra e glória. Senhor, nós não teremos desculpas quando o Senhor vier, de que nós não ouvimos com clareza a tua palavra, de que não nos foi oferecida a oportunidade. Senhor, por isso nesta noite há louvor em nosso coração. Durante todo esse culto o Senhor nos abençoou, o Senhor ministrou em nós, o Senhor falou no nosso coração. Senhor, o Senhor gerou alegria em nós. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor ouça a oração que cada um faz, os propósitos de renovação, ó Deus, de entrega, de rendição aos teus pés. Senhor, que tu possas ouvir, e que o Senhor possa com teu Espírito Santo operar poderosamente na vida de cada um, trazendo vida nova, trazendo perdão, trazendo cura para a alma, preenchendo o vazio da alma com a tua presença, para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Nós vamos celebrar. Eu gostaria que alguém pudesse chamar as crianças. Os juniores já chegaram, para que eles possam participar conosco. Por favor, meu caro. Amados, vamos aí aproveitar e passar um álcool, né? Eu sempre costumo dizer que higiene nunca é demais. Então, faça isso, para que a gente possa compartilhar deste momento. Isto, aí veja aí quem falta. Isso, esse lado aqui eu acho que isto. Obrigado, meus amados. Isto.
Acho que o Cláudio aqui não pegou. Já passou? Isso. Acho que... Amém. Eu vou pedir para que você agora se acomode, por favor. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. Eu quero que você não venha no altar, porque a mesa está disponível. Mas eu quero que você venha no altar com uma, sabe, com aquela sensação de vitória. Quando Jesus morreu na cruz, a sua última palavra foi: está consumado. Está consumado. Ele fez a obra que deveria fazer. Ele garantiu a vitória para mim e para você na cruz. Por isso eu gostaria de que você viesse ao altar com essa convicção, com essa certeza, com essa fé. Amém? Feche os seus olhos, assentados como está, reverentemente, vamos consagrar os elementos do pão, do cálice, para que neste momento nós possamos partilhar deste melhor de Deus para as nossas vidas. Deus, este é um momento de vitória, momento de bênçãos. Ó Deus, porque sabemos que estamos cumprindo a Tua palavra, que diz para fazermos isto em memória daquilo que o Senhor fez por nós, dando o Seu único Filho a morrer por nós na cruz. Ó Pai, por isso este momento é um momento de cura, um momento de libertação, um momento de restauração, de aliança. E Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar em cada coração. Nós sabemos que os elementos da ceia não há nenhuma mudança neles, mas sabemos e cremos que cada um daquele que vier ao altar, na certeza de que isso representa a maior obra, a obra de redenção, terá a oportunidade de ver a sua vida transformada, mudada, restaurada. Pai, por isso nesta hora nós consagramos o pão, o cálice, símbolo da graça, da misericórdia do Senhor. E que, Senhor, permita que ao partilharmos dele, o Senhor renove conosco a aliança, o Senhor faça conosco a aliança, o Senhor traga sobre nós a tua bênção e o teu melhor, pois nós consagramos orando em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Jesus. Amados, a mesa está posta e é o Senhor quem nos convida a cear. Por isso nós vamos partilhar dela. Por favor, meu caro, pega o pão, o símbolo que nós usamos. É para lembrar que Jesus diz aos seus discípulos, estando com eles ainda, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, ele tomou do cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos e sede agradecidos. Irmãos, a mesa está posta, a ceia é do Senhor, não é da igreja metodista, é do Senhor. Se o teu coração está rendido aos pés de Deus, se a tua vida está nas mãos de Deus, venha, glorifique a Deus, celebrando a ceia, tomando posse do melhor de Deus, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que nós temos um cântico, enquanto cantamos, vamos nos colocar em pé. Enquanto cantamos, não precisa de pressa, vamos começar esse lado. Venha, eu quero que você pegue com toda, assim, com toda graça, amor, bondade. É o melhor de Deus que está sendo oferecido por você. Vamos fazer isso, essa ala, depois aquela, e assim sucessivamente. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
Eu quero convidar você, abra o seu copo e depois eu quero convidar você a comer o pão, apenas o pão. Não tenha pressa, coma do pão apenas. O pão, só o pão é ruim, difícil de comer. Por isso que o corpo sem sangue não tem vida. E é por isso que nós precisamos do cálice, que é a vida, é o sangue. Comemos do pão e bebemos do cálice, porque gera vida em nós. Eu quero convidar você a aproximar de quem está mais próximo de você e compartilha com ele o teu cálice. Diga para o teu irmão, a tua irmã, isto é o melhor que Deus tem para te oferecer nesse dia, a vida. Meu amado, isto é tudo de bom que Deus te deu. Ele fez isso por amor. Amém? Esse é o melhor dele. Presente de Deus.
Amém. Amém. Beba. Jesus diz que quem não beber do meu sangue não tem parte comigo no reino, porque a vida está no sangue. Amém? Coma e beba, é a vida do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Há um vento que sopra nesse lugar. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas o teu Espírito nesse lugar inunda com a tua graça e com a tua presença. Te somos gratos, Senhor, porque aqui está a mesa da tua vitória. Vitória naquela cruz que derrotou o império das trevas, a morte e o pecado. Todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado naquela cruz. Hoje nós somos livres e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome. Não somos apenas novas criaturas, mas teus filhos queridos e amados, cujo governo está sobre nós. Tu és o Deus sobre a nossa história e sobre a nossa vida. E se há alguma vida ainda que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, hoje é o dia, é essa a noite. Se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor e creres de todo o teu coração, serás salvo. É hoje, não perca tempo, porque não existe o amanhã. Obrigado pela tua mesa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que inunda este lugar. Te somos gratos, Senhor, pelo pão que nos faz rememorar o esmagamento do teu corpo naquela cruz. Que não haja indiferença nesse lugar, Senhor. Repreende esse empobrecimento, porque o Senhor nos sustentou e continua nos sustentando com a obra da tua cruz. E o sol vem para bons e para maus. A chuva chega-nos para os justos e para os injustos. Obrigado, Senhor. Obrigado também por esse suco de uva que representa, tipifica, nos faz lembrar o teu sangue espargido, esparramado naquela cruz, vertido naquela cruz de tal maneira que fosse ungido nos umbrais da nossa vida, a Páscoa do Senhor. O inimigo não pode nos tocar mais. O anjo destruidor passa por cima, porque é a Páscoa do Senhor. Porque o Senhor vive, o Senhor reina, e nós te louvamos nessa noite, porque nós somos tua igreja, Senhor, e que não haja nenhuma indiferença nesse lugar, que não haja corações empedernidos, que não hajam corações, Senhor, indiferentes e insensíveis a Ti, que a Tua palavra possa nos atravessar, nos ferir, para que possamos nascer de novo. Que seja assim para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra e obrigado pela Tua presença nesse lugar. Te agradecemos pelo pão, te agradecemos pelo suco de uva, que representam o Teu corpo e o Teu sangue naquela cruz. Muito obrigado pela Tua mesa. Muito obrigado, Senhor. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Te louvamos e te bendizemos. E fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho
Em nome do Espírito Santo de Deus. Que toda a igreja diga amém. Amém. Eu quero convidar você, aproxime do meio, estenda as mãos, estenda as mãos. A Bíblia diz que com a morte de Cristo, judeus e gentios se uniram, se fizeram um. E quando nós estendemos as mãos, estamos dizendo que somos um. Não há diferença? Não há diferença, porque em Cristo somos um. Receba a bênção do Senhor. Deus, que o Senhor nos leve na tua paz. Que o Senhor nos traga a consciência de que somos dependentes do Senhor. E que durante a semana o Senhor nos dê o privilégio de usufruir do teu zelo, do teu cuidado. E que nós possamos manifestar a tua graça sobre a vida de todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Que o teu melhor venha sobre cada um, sobre cada lar. Que saiamos daqui, Deus, com essa certeza de um Deus que não desiste de amar. E que nós possamos, durante a semana, enfrentar as lutas, as batalhas, com a certeza de que o Senhor é conosco. Por isso, Deus, eu quero ministrar sobre eles o teu melhor. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço bem gostoso no seu...